A China é neoliberal? A China faz parte desse movimento que pregou livre mercado, livre circulação financeira e uma adesão de diversos países à cooperação internacional para o comércio, para a promoção do comércio? E se é ou não, a China se beneficiou do neoliberalismo? Mas a gente vai entender o que é o neoliberalismo e como a China se inseriu nesse contexto. Mas, antes de mais nada, meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista, eu sou internacionalista, sou doutor em Relações Internacionais e faço vídeos aqui de economia política internacional e tratando de temas estratégicos da política internacional, como esse aqui. Saber o que é a China, em que momento ela se inseriu e começou a crescer internacionalmente, para saber quais são os rumos que o mundo vai tomar, porque a gente vê aí a China em grande evidência, uma disputa enorme com os Estados Unidos, temos aqui que eu insisto em tratar no canal em diversos vídeos, mas a gente precisa ir para os fundamentos, entender da onde que veio esse crescimento da China e essa projeção internacional que a gente fica observando e está evidenciada em qualquer noticiário, em qualquer palavra de outros analistas aí que colocam a China como uma grande potência na atualidade, e a gente precisa entender como isso aconteceu, né? Como a China chegou onde ela está e para onde que ela vai, se a gente puder chegar nesse ponto de explicar isso. Mas, como eu mencionei, quero falar do que é o neoliberalismo, quero falar sobre como a China chegou onde ela está e se o neoliberalismo foi responsável por isso. Antes de mais nada, né, vocês veem que eu estou em outro cenário aqui, é porque é final de ano, a gente tá em outras atividades e acabei mudando um pouquinho o cenário, mas isso é provisório. Daqui a alguns vídeos eu já volto a gravar do meu escritório, né, do meu quartinho, e tenho sido pouco assíduo nas minhas publicações, mas isso se deve em função de trabalho, né, e outras atividades que eu exerço. Como vocês devem imaginar, o YouTube não é a minha principal fonte de renda. Então, eu trabalho como economista e eu sou professor numa pós, na PUC Minas, pós em China Contemporânea, que lá eu ensino economia da China, dados da China, outras questões aí mais voltadas para um público que quer ser especialista em política internacional, barra em China, né? China Contemporânea. Então, eu tenho que dividir meu tempo com todas essas coisas que eu faço, né? Sendo economista numa empresa, sendo professor na PUC Minas, e daí acaba que os vídeos acabam sendo prejudicados, né? Eu não consigo manter a constância que eu quero e que vocês merecem. E que me dá força para continuar aqui são os feedbacks de vocês, a interação que quem posta faz eu ter, né? Pesquisar temas e etc. Mas isso fica de promessa para 2023, aumentar a assiduidade dos vídeos e trazer temas tão interessantes quanto que eu estou propondo aqui. Falar de neoliberalismo e a gente se perguntar se a China é neoliberal é central para a gente entender os rumos que o mundo vai tomar. A China fez parte de um momento do mundo em que havia uma transformação enorme. Primeiro, a gente veio de um período em que haviam ideias keynesianas ou derivadas, né? E aqui muito derivadas, porque não necessariamente fazem parte do cerne do que John Maynard Keynes produziu intelectualmente, mas elas se inspiraram muito nele. São ideias de recorte keynesiano, em que a intervenção estatal é mais forte, ela é em áreas estratégicas, mas às vezes também não é. Principalmente para lidar com o contraciclo das economias. As economias às vezes passam por períodos de menor crescimento econômico e o Estado poderia intervir nesses momentos, aumentando a demanda, né, a demanda agregada, que o John Maynard Keynes chama, e a demanda agregada fazendo com que decisões de investimento dos empresários ocorressem, esperando, né, que a demanda fosse aumentar, e isso trazendo um crescimento e uma maior empregabilidade de uma economia que, por vezes, vai estar combalida, por vezes vai estar numa descendente. Só que essas ideias, e a elas foi imputada, que causariam inflação e causariam desemprego, causariam uma má alocação de recursos na economia e uma distorção do que a economia deveria entregar, que seria o melhor dos mundos, né? E uma produtividade crescente, uma produtividade que entregasse produtos e acesso a bens e serviços da maneira mais eficiente possível. E se você tem o Estado intervindo demais, isso não aconteceria. O mercado, sim, teria a primazia de, através do sistema de preços, ofertar tudo que pudesse ser feito da melhor maneira possível. Tirar o Estado da jogada é uma das centralidades, das
questões centrais do neoliberalismo. E o neoliberalismo surge exatamente do fracasso do keynesianismo enquanto uma organização, ou aliás, enquanto uma ideia que vai organizar os estados para que eles enfrentem problemas que ocorreram antes da Segunda Guerra Mundial e até que levaram a ela acontecer, que foi a competição entre os estados por mercados, por recursos estratégicos, e isso foi chamado, né, de concorrência ou corrida imperialista, concorrência interestatal. Relacionou muito os países da Europa que buscavam mercados, que estavam em expansão colonial na África, e isso teria provocado a Segunda Guerra. E para botar um freio nessa sanha, diversos mecanismos foram lançados de mãos após a Segunda Guerra Mundial, como controle de fluxo de capitais financeiros e voláteis, uma promoção do investimento de longo prazo, um atrelamento das moedas ao dólar e o dólar ao ouro. 35 dólares comparariam uma onça de ouro. E essa paridade, essa rigidez impediria que surtos especulativos, que depreciação forçada das moedas para ser mais competitivo internacionalmente ocorresse. Isso estava dentro de um bojo de ideias que também o Estado, como eu mencionei, iria promover o crescimento econômico, ia atuar em áreas estratégicas, fomentando a construção de capital fixo, de produção de máquinas e desenvolvimento econômico, máquinas e todo tipo de capital que fosse necessário para agregar valor na produção, para que trouxesse o desenvolvimento material, o desenvolvimento econômico para as sociedades. Isso foi palavra pacífica na década de 50 e até o final da década de 60, quando houve problema de inflação, as taxas de crescimento do mundo começaram a diminuir e a inflação subiu. Isso foi imputado, né, e essa diminuição da produtividade, essa diminuição do crescimento foi colocado na conta do keynesianismo. O keynesianismo, no final da década de 60 e início dos anos 70, foi taxado de uma ideia econômica que não dava certo. Então veio o liberalismo, tomou força de novo, como tinha tomado força e tinha muita força no final do século XIX, início do século XX, até, claro, a Segunda Guerra Mundial em 1939. Só que agora vem com uma outra roupagem e com um projeto de disputar o debate público, de defender a diminuição do papel do Estado, de culpar o excesso de gasto e impressão de moeda pela mazela da inflação e falar que, ao deixar o mercado atuar a nível internacional, isso faria com que todas as sociedades ganhassem. Problemas até como corrupção, problemas como beneficiamento de setores específicos que não são produtivos fossem aniquilados, esses problemas fossem diminuídos, já que com a sinalização de mercado, empresas e estados iriam produzir aquilo que eles fossem mais desenvoltos, mais capacitados tecnicamente para fazer. Então, se os Estados Unidos é capacitado para produzir semicondutores, como na década de 70 ele começou a fazer em grande escala, e depois da década de 80 e 90 isso se mostrou a nova fronteira tecnológica do capitalismo. Já para o Brasil, que é um agroexportador, exporta comida, alimentos, commodities em geral, carnes, café, para nós seria dado esse lugar no mundo, porque a gente faria isso melhor e isso nos inseriria de maneira mais apropriada e evitaria os problemas que foram imputados ao keynesianismo, como excesso de gastança e etc., porque a gente já está sinalizado e bem instrumentalizado para fazer aquilo que a gente tem mais condições, mais capacidades técnicas. E isso no mercado ia fazer com que a prosperidade fosse comum. Cada um fazendo o seu melhor, cada um fazendo aquilo que tem mais habilidade, aquilo que é mais estruturado para fazer, ia ser competitivo, ia ser produtivo, e os preços, né, e o sistema de preços internacionalmente ia funcionar para que os recursos fluíssem sempre para onde houvesse uma melhor capacitação. Essa é a teoria das vantagens comparativas, que vem lá de David Ricardo, e que se adensou, teoricamente, nas ideias do Heckscher e do Olin,
e depois Paul Krugman nos anos 90 e 2000. Mas isso à parte, a gente precisa pensar na economia política do neoliberalismo. Ele se organizou através do sistema financeiro, principalmente, porque quebraria com a rigidez de fluxo de capitais que existiu da década de 40 até basicamente metade da década de 70, e nos anos 80 isso se liberalizou com muita força. Então, fluxos financeiros livres, as políticas de impedimento que as finanças tomassem o lugar de outros setores produtivos e tudo ficasse financiarizado foram abolidas. Um exemplo disso é Glass-Steagall Act nos Estados Unidos, que impedia que, por exemplo, bancos de investimento e bancos comerciais fossem uma mesma empresa ou que atuassem sob o mesmo regimento, eles seriam separados. Porque o banco comercial é aquele que o cidadão põe o dinheiro para ele resgatar isso no futuro, e o banco de investimento é aquele que pega o dinheiro que ele tem investido e vai ao mercado financeiro investir para que ele vire mais dinheiro no futuro. Esses bancos eram separados para evitar que houvesse perdas para as pessoas que colocaram seu dinheiro, sua aposentadoria, e que por uma insolvência do banco, alguma questão macroeconômica ou até mesmo de má gestão do banco, essas pessoas perdessem os seus recursos e a sua aposentadoria. No limite era isso. E tudo isso mudou em escala global. E o que a China tem a ver com isso? Que eu fiz um breve resumo, tem muito mais coisas sobre neoliberalismo que a gente pode falar, mas basicamente eu posso resumir que é a generalização da ideia de que o mercado é a melhor forma da gente olhar para as sociedades, que elas devem ser cada vez mais regidas pelos preços, pelo sistema de preço, que a iniciativa privada ela pode fazer isso e faz isso da melhor maneira possível, aloca os recursos eficientemente. O Estado tem que diminuir o seu papel e o sistema financeiro, daí dentro dos estados e internacionalmente, ganha maior protagonismo. Daí surgem as megacorporações financeiras a nível global, a gente vê como HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan, Wells Fargo, todas essas empresas ganhando, e outras tantas, ganhando um protagonismo muito grande, e elas sendo a ponta de lança de um movimento aí que se iniciou nos anos 80 e a gente vê basicamente até hoje, Mas, resumindo isso, muito resumido o que é neoliberalismo, a gente volta para pensar sobre a China. A China é neoliberal? Ela fez essas mudanças porque o mundo todo começou a abrir as suas contas de capitais, abrir as suas contas correntes. Muitos países mandaram suas produções para o leste asiático para baratear custos, onde lá havia uma mão de obra que era muito capacitada, como acho que o caso chinês é emblemático, que era uma mão de obra capacitada e barata. Era muito produtiva e era barata. Muitas empresas, grandes empresas do mundo, tiraram produções que estavam alocadas no seu território ou em territórios muito próximos e levaram para lá. Isso ajudou essas empresas a aumentar a sua lucratividade, mas transformou os países daí e trouxe problemas para os países de maneira bastante severa. Muitas cidades se empobreceram, a desigualdade em muitos países aumentou bastante. E eu quero me perguntar, e pergunto a vocês também, se a China faz parte disso. Eu acredito e tenho a noção de que a gente fala de fenômenos distintos. Por quê? A China se beneficiou recebendo essas empresas do mundo inteiro que foram lá produzir, mas a China não necessariamente é neoliberal. Aliás, ela não tem nada de neoliberal no sentido que ela fez parte desse movimento, mas ela não capitaneou ele. Ela não mudou a sua estrutura social para recepcionar o mercado. Ela, ao contrário, ela fez reformas econômicas para promover a sua própria economia, mas ela não se abriu para o mundo. Ela não abriu a sua conta de capitais, ela não fez uma diminuição do papel do Estado na economia, e hoje em dia a gente vê até que ela aumentou isso. Em grande medida, a China é um país que tem muita intervenção estatal, tem empresas estatais gigantescas, e tem empresas, e tem uma holding, que se chama SASAC, na China, que administra diversas empresas estatais, com um capital enorme, investimentos no mundo inteiro. A China acelerou, a gente vê isso, acelerou o processo de estatização da sua economia. Mas ela, claro, que fez mudanças sociais importantes. Ela se introduziu um sistema
um mercado dentro da China e dinâmicas de mercado de preço, fez as zonas econômicas que chamam, né, as zonas econômicas preferenciais, e deu autonomia econômica para algumas regiões que eles chamam de TVE, Town Village Enterprise, né, que poderiam negociar o produto, né, das zonas rurais e da produção rural a preços de mercado. E também fez uma aceleração industrial nas suas cidades. Então fez esse movimento que é mais amplo, mais complexo. Então introduziu, de certa forma, o mercado, mas o mercado ele não é a instituição predominante na China. Ela foi incorporada, ele foi incorporado de certa maneira, aumentou-se, né, saiu do sistema que era de planificação total para um em que o mercado ele teria um papel, mas o papel subordinado ao Partido Comunista Chinês. Essa é a realidade da China. Então ela não tem nada de neoliberalismo, ela não é neoliberal, mas ela fez mudanças importantes no rumo da sua política econômica e isso trouxe muitos ganhos. E não foi linear, não foi direto, não foi um processo fácil, houve altos e baixos. Fez muito disso na década de 70, uma abertura que é muito computada na conta de Deng Xiaoping. Em 78, fez um processo de início de abertura na China e foi gradativamente mudando a sua perspectiva e a sua abordagem, porque a gente pode imaginar que um país que era predominantemente rural passa a ter um contingente populacional se deslocando para as cidades, para as empresas, para servir de mão de obra, para todas esse deslocamento produtivo que os países centrais fizeram para a China, né, que eu comentei aqui. E essa mão de obra, ela vira população urbana. E as cidades tiveram que se transformar. Uma série de mudanças em políticas públicas tiveram que ser feitas na China. E isso, claro, trouxe diversas questões. Se alguém lembra, né, e há muito debate sobre isso, houve conflitos na praça da Paz Celestial, na Tiananmen Square, no final da década de 80, e eram reivindicações contra más condições de trabalho na China, pobreza, inflação, e que também, claro, lá teve um problema, não dá pra gente negar, que houve mortes de estudantes, mas isso também ensejou uma mudança dentro do Partido Comunista Chinês, que fez um outro ciclo de reformas, e isso foi feito gradativamente. Nos 2000 também, outro ciclo de reformas, a China entra para a Organização Mundial do Comércio, e tudo isso, né, mostra que não há linearidade dentro da China, que ela não abriu e simplesmente foi abrindo. Né? Houve momentos de maior abertura, menor abertura, mas sempre se baseando nas mudanças de 78, em que há uma nova perspectiva dentro da China, uma busca, de fato, por se tornar uma potência econômica e devolver, né, um rejuvenescimento chinês, que eles chamam, que é da condição da China imperial, né, que por milênios existiu, de novo ao protagonismo, à grandeza que ela tinha. Isso é que a China quis fazer, e não entrar no neoliberalismo. Mas por que se diz que a China é neoliberal e por que se coloca ela essa pecha? Bom, a China se abriu, né, começou a comercializar com o mundo, coisa que fazia muito pouco, mas isso foi dentro de uma condição geopolítica muito específica. Primeiro que a China, em um dado momento, começou a ter rivalidade ou ter rusgas com a União Soviética. E os Estados Unidos se aproveitou disso. Ele fez daí alguns movimentos. Né? Primeiro, e claro, ele aproveitou esse momento para se consolidar, porque a inflação e a guerra no Vietnã e as condições de lucratividade das suas empresas estavam deterioradas na década de 60, início da década de 70. E ele aproveitou esse momento também para se restabelecer enquanto hegemonia global, né? A hegemonia que foi consolidada depois da Segunda Guerra, e usou a China para isso. Foi o Henry Kissinger, que era o ministro estadunidense responsável por colocar a China de volta nas negociações, a China comunista, né? Não podemos esquecer disso. E fez isso de uma maneira que abriu para os Estados Unidos e colocou Rússia, União Soviética e China dentro do dólar. O dólar começou a ser utilizado por esses países em negociações com os Estados Unidos e com o mundo também, né? Claro, em menor escala do que a gente vê hoje, né? Mas isso aconteceu. E claro, depois, a abertura da China para empresas estrangeiras
fazerem parte do seu processo produtivo dentro da China. Por isso que é colocado a China como um país neoliberal, por algumas pessoas desavisadas, lógico, que em função de ter aberto a sua economia, isso a torna um país capitalista, de mercado. Só que a gente precisa lembrar que não é porque existe mercado dentro da China que a China é neoliberal. Ela, com certeza, adotou princípios de mercado e os desenvolveu dentro da sua sociedade, só que isso não é o sistema de preços que vai determinar toda a alocação de recursos na China. O Estado tem grande participação, ele define diversas políticas, e uma das mais importantes nessa época era a política monetária. A política monetária na China é toda decidida pelo Banco Central e não é uma política de combate à inflação meramente. Há outros instrumentos que a China usa para combater a inflação, que não só a política monetária. E a política monetária, na verdade, é utilizada para ter um controle cambial, sim. Há um controle cambial, apesar de ter sido relaxado ultimamente. E há uma política de incentivo ao investimento produtivo. Isso que é importante na China. Desenvolver as forças produtivas. Então, os países foram para lá, a China se abriu, sim. Só que a China fez um processo muito complexo e bastante longevo de se inserir nas cadeias globais de valor que surgiram depois do início do neoliberalismo. Então, ela começou a competir nesses segmentos em que faziam as empresas que foram para lá uso. Né? Elas foram lá, deslocaram uma parte da produção, e essa parte da produção a China começou a emular e fazer um processo, às vezes de engenharia reversa, às vezes de fazer joint ventures com as empresas que iam para lá, para também se apropriar dessa tecnologia e incorporar dentro das suas próprias empresas e criar suas próprias empresas. O setor automobilístico é um exemplo disso, claro. A Chery, né, que é a empresa aí de carros, né, uma das mais famosas, fez esse processo, e há outras também que fizeram. Carros chineses hoje rodam com tecnologia similar ou até melhor do que carros europeus e estadunidenses. Esse é um exemplo, tem para outro setor aeronáutico, setor de produção de bens de capital, setor de produção de semicondutores, e esses que são derivados dos semicondutores como computadores e smartphones, tudo isso dentro dessa lógica de fazer uma apropriação de tecnologia, de fazer parcerias para que as empresas não fossem lá simplesmente para usar a mão de obra e lucrar muito com isso. E fazer com que os seus ganhos financeiros e operacionais, lógico, fossem gigantescos. Não, ela se apropriou desse conhecimento e fez essa parceria com as empresas para também ter ganhos. O ganho não era unilateral, não era simplesmente a empresa ir lá e se beneficiar da mão de obra barata. Era a China também se instrumentalizando para que pudesse competir no futuro com essas empresas. E quem fez essa organização toda e promoveu esse processo foi o Estado chinês. Não houve alocação de mercado para isso. Mercado mundial aqui falando, não só o que a China tem dentro do seu país ou que ela permite que entre e saia dentro do seu país. Mas o mercado mundial, ele abraçou a China, se beneficiou muito da China, os países capitalistas se beneficiaram muito da China, mas a China não passou pelo mesmo processo, por exemplo, de abertura financeira. Conta de capitais chinesa, ela é restrita. Ela não tem uma moeda que é conversível, como é a moeda brasileira. Ela tem uma moeda que tem suas restrições. Para você ter o renminbi, você precisa ter uma série de barreiras burocráticas para você operar no mercado chinês e para comprar e vender as moedas chinesas por outras moedas. Então, a China tem suas restrições e o neoliberalismo ele é baseado na queda das restrições, principalmente as financeiras. Você pode alocar, dentro do mundo que a gente vive hoje, recursos nas Ilhas Caimãs ou em Londres, na City Londrina. Se você tiver de saco cheio, você vai para o Brasil e depois volta lá para o seu país natal. E na China não é assim que funciona. Só por isso a gente já pode desmontar a ideia de neoliberalismo. O que a gente precisa fazer é complexificar, porque na verdade, o que houve, né, e aqui eu falei isso, retorno, é a China ter, ao contrário do neoliberalismo, que prega a diminuição do Estado, ela ter aumentado a efetividade do Estado dentro do seu processo econômico e dentro da sua inserção internacional. Hoje,
né? E como eu falo aqui já em diversos vídeos, existe a Belt and Road Initiative, que nada mais é do que uma promoção de investimento chinês no mundo inteiro, em infraestrutura. E quem faz grande parte desses investimentos são bancos chineses e bancos estatais da China. Os bancos chineses, Banco da Agricultura, do Desenvolvimento e Comércio, o Banco da China, todos esses bancos são bancos que têm uma participação fundamental do Estado. E eles financiam esses projetos, assim como o Asian Infrastructure Investment Bank, que é um banco daí multilateral, internacional, mas junto com esse investimento que é da China, que é o dinheiro desses bancos chineses, é que eles fazem também a promoção da China internacionalmente, essa projeção da China internacional. Então a China, ao contrário, né, do neoliberalismo, ela foi para o lado em que o Estado participa decisivamente, tanto dos processos econômicos internos, né, e que vão se refletir externamente na exportação de mercadorias, como nessa promoção de investimentos internacionais pela Belt and Road Initiative e outras questões. Bom, então a gente responde essa pergunta, né? A China é um neoliberal? Não, não é neoliberal, nunca foi neoliberal. Já teve mais ou menos mercado, se a gente pode falar assim, mas o que a China faz é pegar essa instituição mercado, que funciona assim, ela tem uma questão de aprendizado, de alocação de recursos, mas ela usa a seu favor, para que os seus objetivos maiores enquanto Estado sejam atendidos. E nesse caso é ser uma grande potência. Então é dessa forma que não é simplesmente você falar que porque a China abriu, ela é neoliberal, ela faz o uso do mercado estrategicamente. E há processos econômicos complexos na China. Eu aqui demorei 26 minutos de vídeo para explicar o que é neoliberalismo e tentar dar uma pincelada em como a China se abriu economicamente. E como isso não foi linear, isso oscilou ao longo do tempo, porque nada é simples, né? A gente tem que olhar as coisas de uma maneira complexa e trazer o máximo de elementos possíveis. E dentro dessa análise do que é a China, a gente conclui facilmente que a China não é neoliberal, ela não tem as forças de mercado ditando os rumos da sua economia, apesar de ter mercado e de ter uma grande participação no mercado em suas decisões de alocação, até as decisões do próprio Estado, em que setor ele vai atuar. O Estado não atuaria no setor de semicondutores e de alta tecnologia se não fossem os rumos que o mercado tomou, de aumento de produtividade, etc. Mas tudo isso dentro da batuta e da direção do Partido Comunista Chinês e das autoridades chinesas e das empresas estatais chinesas que fazem parte, né, do governo chinês, do Estado chinês, e eles têm um rumo que eles querem até 2050, 2060 serem o país com uma maior produtividade do mundo, com um status de desenvolvimento econômico. Coisa ainda que eles não acham que tem, apesar de eu achar que eles estão muito próximos, né? Mas o que isso significa é que tem um desenvolvimento econômico, uma maior renda média da população, e isso leva tempo, lógico, né? Por isso que eles estão se dando esse prazo todo. Mas eles vão fazer isso porque eles souberam usar as ferramentas que eles tinham em prol dos seus objetivos e não deixar o mercado ditar todas as regras e no futuro tudo vai dar certo, a gente confia que ele vai tomar sempre as melhores decisões. A gente sabe que não é assim. Eu posso até depois discutir o porquê que o mercado não entrega tudo que ele promete, apesar de ser importante em diversas situações, mas ele não entrega jamais e que o Estado precisa atuar estrategicamente. Cada realidade é diferente, nem todo mundo precisa ser igual à China. Eu acho que o Brasil, por exemplo, não precisa ser igual à China, mas a gente precisa entender que a realidade é dura e a gente não pode simplesmente entregar na mão de uma instituição, que é o mercado, uma instituição gigantesca e muito complexa, tudo que a gente quer para o nosso futuro. Não é assim, não foi assim que a China fez, não foi assim que outros países fizeram, como, por exemplo, Vietnã ou até Indonésia, Coreia do Sul. Não foi dessa forma. Então vamos refletir sobre isso e parar de falar que a China não é neoliberal, que ela é liberal e que o mercado na China é o que faz as coisas acontecerem. Não é assim que funciona. A China tem as suas questões e a gente precisa entender ela na sua complexidade e não com discursos fáceis e soluções rápidas. Mas é isso. Até mais. Um abraço.